Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni, mais um vídeo aqui, entre aspas, de emergência, assim como foi da Vale ontem. Vamos lá, falar sobre Magalu, mais de emergência por causa dos resultados. Então, qual está sendo, né, a gestão do mercado do prejuízo da Magalu? Não vou falar aqui especificamente do prejuízo, a gente vai entrar em alguns dados aqui do copo meio cheio. Então, para você que investe na Magalu, que está posicionado na Magalu, quer melhorar a posição para se ver livre dela em algum momento ou para aumentar a posição em algum momento oportuno no futuro, pois bem, esse vídeo é para ti. Eu fiz um domingão e faço uma atualização na terça pós-resultado, para você saber se mudou alguma visão minha, principalmente na parte operacional. Eu como investidor, se fosse, como que eu estaria digerindo esse resultado na parte de compras e vendas, certo? Esse é o papo do vídeo de hoje. Eu vou passar aqui por alguns números da Magalu, alguns nuances com o viés construtivo, ou seja, copo meio cheio. Tá? Quais serão esses nuances? Os números dela no segundo trimestre, tá? Um pouco do seu crescimento de 2019 para cá. Depois o filme, como é que está a matemática, o que de fato faz preço e qual é o momento da Magalu, na minha opinião. Tá? Só para corroborar com a dívida como é que está, o ciclo, né? E aí sim, terminamos com análise técnica. Tá? Então nesse vídeo aqui não vou comentar sobre curva de juros, vou focar bastante em Magalu Futebol Clube mesmo, parte operacional, preço, até onde podemos ir, o que eu estou acompanhando, qual é o ciclo de preço que eu estou acompanhando e talvez você aí em casa veja se faz sentido o que eu vou falar, certo? Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni, aqui nós publicamos pelo menos 2 vídeos por dia, então considere ativar as notificações se você já é inscrito. Beleza? Bom, Magalu em números, pessoal, de novo, viés copo meio cheio, tá? Então as vendas aumentaram 6% comparado aqui ao segundo tri de 2022, crescimento médio em 4 anos é de 27%, 11 bi em vendas no e-commerce, então 7% comparado ao segundo tri de 2022, crescimento de 46% médio nos últimos 4 anos, tá? Cartão de crédito tá ok, usuários ativos também muito interessante. Aqui são os números, então, pessoal, onde a gente começa a fazer a análise da companhia e que na economia real também são importantes, que é o que? Receita, crescimento de pessoas acessando o site, crescimento de sellers, né? Ela bateu o recorde aí de pessoas que vendem produtos na plataforma da Magalu. Tá? São 300 mil sellers. O canal com maior crescimento de rentabilidade atingiu a marca de 300 mil sellers. Tá? Então aqui, vocês estão vendo que são todos números positivos. Todos os números positivos. Tá? E que enchem aqui, vamos dizer assim, o holder de orgulho. Uma empresa que está apanhando de quem? Você pode falar, poxa, está apanhando do macro, do ambiente macro. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá? Vendas totais, crescimento, né? Segundo tri de 2019, cresceu por 20, cresceu por 21, uma estabilização por 22 e cresceu de novo no 23. Tá? Então aqui um crescimento esse ano. Tá? Magalu, no segundo semestre de 2023, pessoal, tem um ambiente de crescimento e até um ambiente macroeconômico por causa do corte de juros melhor do que o segundo trimestre de 2022. Tá? Então a gente começa a rebater aqui preço e tempo. Como é que estava a Magalu no segundo tri de 2022? A gente já vai olhar no gráfico. Tá? Crescimento médio anual de 46%, mas aqui vocês podem ver o crescimento trimestre a trimestre, segundo tri 20, 19, 20, 21, 22, 23. Há crescimento em todos os trimestres. Tá? E vendas no marketplace em bilhões, também o crescimento é nítido. A empresa, então, não estabilizou ainda o seu crescimento. Continua crescendo, o que leva em consideração que a empresa ainda vai investir, está investindo, tá, em tal crescimento. Beleza? Qual o problema? Essas empresas, por serem disruptivas na parte de mudança de comportamento, de consumo, né, nossa, da sociedade, podem ter um crescimento eterno. Durante a nossa vida aqui, elas podem continuar crescendo, por exemplo. Tá? E não necessariamente retornar nada para o acionista. A Magalu não é uma empresa que retorna para o acionista. Para você ter retorno da Magalu, você precisa vender. Você tem que comprar e vender. Tá? Não é uma empresa que paga dividendos. Então aqui já é o primeiro ponto de que, holders, no mínimo, tem que ser táticos. Tem que definir um preço-alvo, tá? Para que você tenha algum tipo de retorno. Porque a Magalu, Mercado Livre, Via, sobreviver, né? E a própria Americanas, pessoal, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, marketplace, empresas de tecnologia de varejo, vamos assim dizer, elas podem passar 20 anos crescendo e reinvestindo no negócio, sem que passe, de repente, a pagar dividendos, como uma Hypera, por exemplo. Tá? Do varejo também, como a Raia Drogasil. A Raia Drogasil ela pode, em determinado momento,
parar de abrir lojas do jeito que abre e começar a remunerar o seu acionista com recompra de ação, com dividendo. Magalu, Via, a própria Americanas e Mercado Livre, pessoal, é um capital ali incessantemente ativo em reinvestimento na própria companhia, seja para tentar bater o concorrente, que a concorrência é muito forte, ou seja realmente para pegar ali uma nova tecnologia, né, ou um novo tipo de estoque. Então é um setor muito difícil para o holder passivo, vamos assim dizer. Se você pensa em ser gestor, definir um preço-alvo e um preço teto, acho que vale muito a pena. Faz todo sentido, você está num setor de franca expansão, como uma empresa deficitária, que é o caso da Magalu, mostra nos seus números. Crescimento de pessoas vendendo na plataforma, crescimento de vendas totais, crescimento de receita, tudo crescendo, tá? Só não a linha final. E aí, pessoal, eu quero que dá agora vazão não ao copo meio cheio ou copo meio vazio. Como esse vídeo aqui, copo meio cheio. Né? Falei das coisas boas, dois slides lá do release de resultado. Falando aqui de números que não tem cheio nem vazio, é pragmatismo, nós vamos para o ciclo da companhia. E eu circulei aqui o primeiro para o segundo TRI 2021 e eu circulei também o primeiro para o segundo TRI 2023, que eu acho que são simbólicos. Por quê? 2021, começamos a ter a aceleração do primeiro para o segundo TRI dos juros. Beleza? Ponto 1. Aqui, do primeiro para o segundo TRI, nós começamos a ter no mercado futuro a desaceleração, o fechamento dos juros. E no finalzinho, tá, já no terceiro TRI praticamente, nós tivemos o corte de juros. Bom, legal, isso na parte macro, mas e o número, Brunão? Bom, lá em 21 tivemos topo de resultados em 259 milhões, tá? E aí começamos então a ceder. Desde então, tá? Aqui, primeiro e segundo TRI, eu estou falando que é o topo da miséria, vamos assim dizer. O pior resultado da Magalu, muito provavelmente, foi o primeiro TRI de 2023. E agora a gente deve ter um arrefecimento. Tá. O que em 2021 acelerou o resultado negativo financeiro, em 2023 começa e já é uma desaceleração do resultado financeiro. Pequeno, bem verdade. A aceleração de 2021 para 2023 vai ser muito maior do que essa desaceleração aqui, porque nós não vamos para 2% de novo dos juros. Então é importante. A dinâmica da piora de 2021 até 2023, na minha opinião, vai ser muito e foi muito pior do que é e será a dinâmica de recuperação de 2023. Por quê? Nossa Selic tende a parar ali com 2 dígitos, entre 9,75 no máximo e 2 dígitos 10,25, por exemplo. Tá? Vamos supor ali, estaria nesse range aí de 9,75 e 10,75, o próximo ciclo de parada, e aí vamos ver como que nossa inflação vai estar, nosso crescimento vai estar, aquela coisa toda. Então, dificilmente a gente volta para 2%. Tá? Então o corte não vai ser tão sentido no resultado financeiro como foi o aumento. Isso eu quero colocar para vocês, e é uma dos alicerces, por exemplo, que eu no gráfico, quando chegar na análise técnica, eu vou falar para vocês. Pessoal, olha, eu tenho março de 2022 como um alvo e continua sendo. Legal? Então eu queria só colocar para vocês, é importantíssimo o ciclo. Empresas com margem abaixo de 5% são sensíveis para chuchu, seja inflação ou CDI, mas são sensíveis ao macro, tá? Crescimento econômico, PIB, inflação e CDI. Tá? Empresas com mais margens do que isso, aí sim, tá? Elas vão estar de repente conectadas mais com o câmbio, tá? E menos aí com CDI e inflação, menos sensíveis são elas, porque elas conseguem ali, né, apertar um pouquinho quando tiver inflação e manter um preço, por exemplo. Tá? Empresas com margem muito curtinha, tá? Ou o mercado é super competitivo, tá? Ou de fato o que ela negocia, o que ela comercializa não tem um valor percebido muito interessante pela sociedade. Certo, pessoal? Então eu queria marcar para vocês que sim, né? A gente consegue ver na matemática, conseguiu, né? No primeiro para o segundo TRI de 2021, a desaceleração do lucro, né? Um capote aqui, mas depois com uma confirmação de desaceleração. E agora eu estou cravando para vocês, eu marquei em X aqui, que são os quarto trimestres, que são mais fortes. Sazonalmente, o quarto TRI tem mais venda. Então, em um momento bom, vai ser um lucro maior, certo? Em momento ruim, vai ser um resultado menos pior. Tá? Então, excluindo o quarto trimestre, tá? E se você for bem chinfrim não, né? Bem ali, pegajoso, você pode excluir também o primeiro trimestre, que se o quarto é o melhor, o primeiro é o pior. Então, você fica aí com o segundo e terceiro trimestres, e foi exatamente esse momento, né, do primeiro para o segundo, mas principalmente segundo para o terceiro,
que a gente crava a desaceleração. E foi isso que aconteceu em 2021 e é isso que tende a acontecer, tá? Em 2023. Já temos uma desaceleração do primeiro para o segundo e caso o terceiro confirme mais um resultado menos pior, um prejuízo menor ou até um lucro, não sei, tá? Barabim, barabom. O que é importante é que o resultado financeiro está aliviando. Tá? Isso já é um sinal importante, já é um sinal nítido de reversão. Tá? Nos preços, a gente já chega lá, já falo. Vocês podem acompanhar a estrutura de capital da Magalu pelo próprio release e você vai ver exatamente esses números. A gente chegou aqui num patamar, tá, onde o seu endividamento bruto, tá, pisa no freio. Trimestre contra trimestre. Isso é importante, por menor que seja. Por menor que seja, já é importante para você ancorar ciclo, né, e ancorar expectativa. Bom, onde está meu alvo, pessoal? Esse é o gráfico da Magalu, hoje dia 15, pós divulgação do resultado. Está aqui meu alvo. Né? Tá neste bolo aqui. Nessa fase do ciclo monetário, dia 20, segundo semestre de 22, e não de 21. Tá? E aí eu vou dizer o seguinte, você que está pessimista com esse resultado, primeiro dizer que, olha, errei. Tá? No meu vídeo de domingo. Eu achava que a gente não ultrapassaria essa linha do meio aqui, ó. Tá? Que é o 2,79. Eu não achava que a gente ia ultrapassar a bolinha do meio. E de fato ultrapassamos e fomos direto aqui para o 2,48 e 2,64. Ponto. Estamos agora a 2,75. Então estamos muito próximo aí da bolinha de cima, perdão, não a do meio, mas a bolinha de cima 2,79. A gente rompeu, eu não tinha esse cenário base. Então, para curtíssimo prazo, hoje precisamos ter uma cauda inferior tão aguda que o corpo feche acima dessa pontilhada aqui, ó, de cima. Aí eu vou até considerar que não errei tanto, sim, foi só um susto aí intraday. Tá, mas vamos lá, o meu alvo está aqui, para eu sempre prestar contas para vocês. Tá, então meu alvo é o 589, 6,32, 6,47, mas principalmente o 589, ele é simbólico para mim ali. Legal? E aí nós temos dois cenários. Você que está do lado oposto aqui, ó. Nós temos toda essa queda, essa alta e a projeção. Tá? Não só desse movimento, mas de um movimento secundário aqui na análise técnica, eu vou pôr de laranja. Esse aí, ó. Bom. Ambos os movimentos determinam 1,50, 1,56, 1,59. Bacana. Então ali pessimistas. É onde vocês especulam e tem ali um alvo doce. Tá? Porque estamos ainda a 2,75. Legal? Agora eu, Bruno Mazzoni, olhando para a curva de juros, está abaixo da PEC eleitoral. A curva de juros fechou. O juros está pedindo menos prêmio. Selic caiu, 0,50, e já foi contratado mais 0,50. Tá? Então eu não tenho como, mesmo com prejuízo, colocar a Magalu aqui. Não faz sentido para mim. Então não é meu cenário base. O mercado é soberano. Se ele quiser ir lá, bom, Bruno errou, como já errou aqui pós-resultado. Tá? Então os alvos que eu tenho 1,59, 1,56, 1,50, tá? E depois vai para baixo de R$1. Então vamos ficar com 1,59, 1,56, 1,50. Tá? Bruno, é o oposto que eu estou acreditando. É nesse aqui. Tá? Então na força oposta, tudo é uma aposta aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Tá? É na força que ganha a assimetria para cima. Porque eu acredito sim que a simetria da Magalu, por exemplo, não da Via. Da Magalu está para cima. As construtoras já não estão tão atraentes, as educacionais já não estão tão atraentes. Opa, Magalu, para trading, para especulação de curto prazo, alocação tática, para agosto, setembro, por exemplo, tá legal. Pensando aí que o rush natalino é favorável para o setor, eu ainda mantenho os mesmos pontos. Digo que errei pelo simples fato do capricho. Não achava que a gente passaria dessa linha aqui, ó. Tá? Por isso que eu falei, se a gente fechar a cauda, grande o suficiente para o corpo fechar acima, show de bola. Eu ainda vou aqui me vangloriar, vou achar que é um movimento intraday. Tá? É um movimento intraday ali de zerada de posição, de stops, etc. Então o que nós temos aqui para o terceiro tri? 2,48, 2,64, 2,79, 2,92 continuam. Tá? Uma região que não dá para falar que é resistência. Tá? Para mim é suporte. A última região é 2,48.
Tá? Alvo, pessoal, para quem não tá nem de um lado nem do outro, quer só tradar, né? Tradar a volatilidade. Bom, a volatilidade alta é uma só no curtíssimo prazo. Então o alvo é 3,34. Nada mais, nada menos. Tá? Então 2,48 ao 3,34 é a volatilidade mínima e máxima que eu tenho como cenário base. Tá? No meu viés, copo meio cheio aí para os preços. Tá? Agora, onde eu acredito que ela chegue, setinha verde, 5,89. Lá o meu alvo máximo continua, pessoal. Errei, vocês já sabem, né? Você pode até no gráfico mensal, você vai ter mais noção do que estamos fazendo, tá? Em preço, para quem é longo prazo aí, ó. Tá? A disputa é justamente no preço atual. Você tem que as posições estão sendo feitas nesse miolo aqui. Quem aposta para baixo, 1,59, na minha opinião. 1,79, 1,59. Quem aposta para cima, 5,89. E aí eu até tenho um pouquinho mais de região aqui, que é a mínima da pandemia, tá? Mas o VWAP está praticamente no 5,89, então eu cravo aqui 5,89. Você tem que, é uma aposta, tá? Como eu falei antes, durante o vídeo aqui, no gráfico mensal fica mais limpo. Você tem que ou apostar nesses compradores, legal? Ou apostar nesses vendedores. É um ou outro, tá? Para você ter algum tipo de ganho, seja na posição vendida, seja na posição comprada. Eu, Bruno Mazzoni, por acompanhar juros, por acompanhar ciclo macroeconômico e aí também o resultado financeiro da companhia, a gente já consegue ver no segundo trimestre essa desaceleração do prejuízo, mas principalmente do resultado financeiro, tá? Que sai lá de 100 milhões, 95 milhões em 2020 e vai para 500, para meio bi, para 632 no primeiro trimestre desse ano. Tá? Esse cara arrefecendo, teremos aí uma companhia que pode tranquilamente fazer aí chover no quarto tri, por exemplo, um lucro, ou de repente, em algum momento em 2024, um lucro. O que vai ser tradado, na minha opinião, nesse momento, na Magalu, pessoal? A assimetria de juros. Por isso que eu acredito que ela está mais com cara de que traz mais compradores até os 5,89 e aqui sim toma uma chapuletada. Fala assim, não, volta, que o seu valor justo está ali na casa dos 3,30, 2,30, 2,60. Tá? Vai ficar nesse patamar atual. Então, esse movimento que eu espero no terceiro para o quarto tri. Bem lento, mas até os 5,89. Errei, pessoal. Mais do que hoje, por exemplo. 2,13, primeira parada, 1,79 e 1,59. Básico assim, qual que é a fase de preços que nós estamos negociando como suporte? Nós estamos negociando como suporte aqui no Joesley Day, tá? Para quem era da bolsa lá em 2017, quando o Joesley Batista ali foi pego num esquema, vamos dizer assim, com o Temer na época. Então aqui é o suporte. Rompeu o 1,59, pessoal, estamos pior do que o Joesley Day. Não acredito, tá? Em 2017 ainda tínhamos juros na casa do chapéu, estavam sendo cortados, bem verdade, mas ainda assim os juros era bem terrível. A posição da Magalu perante os concorrentes era de vantagem, principalmente a parte logística, mas como eu já comentei aqui em vídeos anteriores, e-commerce, pessoal, que é vantagem hoje do Mercado Livre, por exemplo, que está reportando lucro, pode virar commodity entre os seus concorrentes em 1 ano, 2 anos. Então não há tecnologia disruptiva, é realmente um setor ótimo para cliente, péssimo para investidor, minha opinião, tá? E aí acaba sendo corroborada pela opinião do Barsi também, o que ajuda, né? Dá um pouco de credibilidade aqui. Certo, pessoal? Mais um vídeo, então, entre aspas, emergência, mas acho que não é tão emergência assim, né? Temos aí os preços bem estáveis, apesar da volatilidade de abertura, ó. Vamos lá para o gráfico diário. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, ó. Se de repente, até o fim do pregão, a cauda for tamanha que ultrapasse aqui a máxima, o candle fica azul, e ele tem que fechar para mim acima dessa linha pontilhada aqui, ó. Aí realmente Brunão acha que foi a melhor oportunidade de compra da Magalu ali nos últimos 3 meses, e ela vai ali pelo menos para os 3,34. Veremos, pessoal. Dei a minha opinião aqui, né? O meu erro também aqui do pós-resultado. Vamos ver se o alvo, ao menos, aí do rally natalino é atingido para eu me redimir. Tá para cima. Não tô querendo que bata nos meus alvos de baixa, mas se for para lá, todas as semanas vai ter aqui prestação de contas. Não tenho dúvida disso.
Certo, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.